Muito boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Fala Borges. Olha, hoje vai ser um dia bastante especial, porque hoje nós vamos ter uma aula sobre economia solidária, né? Economia solidária, a importância da economia solidária, a economia local, né? Então, assim, é um momento interessante, porque tanta gente falando sobre empreendedorismo, né? Tantos bancos, tantas empresas, né, tantos comerciais de TV falando sobre o empreendedorismo, né? Jovens trabalhando 30 horas em cima de uma bicicleta se chamando de empreendedor, Uber empreendedor, 35 horas dentro de um carro. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com um companheiro meu que eu conheço há muitos anos, né? Esse cara eu conheci ele há mais de 17 anos, foi meu professor, né? Professor super fera. Eu gostaria de chamá-lo, o nosso super fera Arildo, secretário-geral da Unisol Brasil. Arildo, boa Olá, noite. boa Boa noite, noite, Arildo. boa noite, Borges, boa noite, meu amigo Anderson, boa noite a todas e a todos. É um prazer, Borges. Vou chamar de Anderson, viu? Meu irmão, meu companheiro, né? Ele disse que nós somos um professor. Professor somos todos nós, né, Anderson? Aprendendo que se ensina aprendendo, né? Então, é nisso que a gente vem discutir aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, né? Saudar a todos e a todas aquelas que estarão, que já está conosco, né, nessa noite de hoje. Maravilha, Arildo. É um carinho muito especial ter você aqui com a gente, né? Eu falo professor porque, não, realmente você é um professor a respeito. Você está numa pegada aí de muitos anos, no que se refere à economia solidária, né? Você sempre junto nessa discussão que é fundamental. A sociedade precisa entender isso cada vez mais, o que é a economia solidária, como ela funciona, historicamente o que ela representa, o que ela significa, né? E hoje o tema que você mesmo trouxe para nós é a questão da importância da economia solidária no que se refere ao município, ao local, né? Diretamente focado no local. A aula é sua e as perguntas vão vir conforme você for conversando com a gente. Por Legal. favor, o espaço é seu. Tá bem, muito obrigado, Anderson, muito obrigado por estar aqui no Fala Borges, né? O tema sobre a economia solidária, né? A economia solidária nos municípios ou a economia solidária local. Por quê? Né? Por que isso? Porque a vida, onde é que acontece a nossa vida, né? A nossa vida, ela acontece na nossa rua, né? Ela acontece no nosso bairro, ela acontece no nosso município, né? Portanto, para falar desse tema sobre economia solidária, eu sei que no Fala Borja já passaram, né, outras pessoas que conhecem muito da temática, né, da temática da economia solidária, mas ao falar da economia solidária, nós temos alguns princípios, viu, Anderson? Então, assim, em qual lugar que a adesão é voluntária e livre? Em qual lugar a gestão é democrática pelos membros? Em qual lugar a participação econômica dos membros? Tem autonomia e independência. Tem educação, formação e informação. Tem a intercooperação. Tem o interesse pela comunidade. Ao dizer isso, né, a gente percebe, né, a grande diferença ao falar do tema economia solidária, ao falar do associativismo, né, ao falar do trabalho coletivo. Né? Acho não, essa é a grande diferença. Né? Essa é a grande diferença. Né? E a economia solidária, simples, é um jeito diferente de organizar o trabalho, de produzir, né? De distribuir, de consumir de uma forma mais justa. Né? De uma forma mais justa, aonde os membros que participam, né, do coletivo da economia solidária, seja ele formado no formato de cooperativa, né, no formato de associação ou de qualquer outra forma jurídica. O importante, Borges, é a forma democrática e da participação
dos sócios e das sócias. Né? É desse modelo que nós estamos discutindo, né, há muitos anos, como você disse. Né? A gente vem participando desse modelo diferente de gerar trabalho e renda, no nosso caso, desde 1997, Borges. Mas anterior a isso, nós conhecemos experiências na Itália, na Espanha, porque o que nós sempre discutimos com as pessoas, né? Nós precisamos que nas escolas, nas universidades, né, na sociedade, discuta-se que há uma outra forma, né, de gerar trabalho e renda, e essa forma chama-se autogestão. Então, partindo disso, que nós escolhemos o tema, porque nós vivemos hoje uma crise política, ética, ambiental e econômica, aonde parece o ser humano, o homem, a mulher, né, o homem, ele não é sujeito, ele é apenas uma mercadoria. Então, partindo disso, a importância da economia solidária local, ela tem grande relevância. Por quê? Onde tem cooperativas, seja de crédito, cooperativa de produção, das várias formas, né, as pessoas participam da vida local. Né? Participam da vida local, seja trabalhando, consumindo, né, distribuindo. E aí, a economia solidária, Borges, ela, no seu formato amplo, né, é o modo de vida. Como dizia o nosso querido, né, irmão, companheiro, Paul Singer. A economia solidária, esse jeito, né, de trabalhar que nós estamos fazendo aqui no Brasil, vários países incorporaram, né, seja as legislações que nós avançamos aqui no nosso país, seja a forma, Borges, de produzir, de consumir e de distribuir renda. Né? Então, partindo disso, partindo desse ponto, eu vou contar uma história aqui, e aí você me interfira quando queira, né? E também os internautas. Se não fosse, por favor, fica à vontade. Se não fosse o cooperativismo, o associativismo, né, a economia solidária, eu vou falar de um caso específico na cidade de Diadema, que hoje chama-se Uniforja, onde tem mais de 300 trabalhadores e trabalhadoras, né, gerando trabalho, renda, consumindo no local, né, gerando impostos, consumindo, né, a gente não teria conseguido trazer essa história há mais de 20 anos organizado na forma de autogestão. Né? Portanto, a participação local ela é extremamente importante, Borges. Seja do executivo, seja do legislativo ou seja do judiciário. Arido, o que é isso? Né? O que é isso? Né? Isso significa o seguinte: se a gente tem políticas públicas no município, ou as pessoas organizadas, né, pautam essas políticas públicas, é possível, né, incorporar outras formas de organizar o trabalho em diversos setores, Borges, em diversos setores produtivos. Porque quando a gente fala economia, já começa por economia, é econômico. A solidariedade é a forma, né, da autogestão a partir, né, da organização onde os trabalhadores trabalham coletivamente. Né? Se organizam em forma de cooperativas ou associações ou qualquer outra forma jurídica, desde que pratique a autogestão. Né? Pratique a autogestão, ou seja, um homem, um voto. Né? Parece simples, mas não é tão simples aonde nós convivemos numa sociedade, né, uma sociedade desigual, né, num sistema capitalista extremamente individualista, né, e também a gente vê no dia de hoje, sem a participação do poder público, né,
também a gente vê agora, nesse momento, como eu disse, nós vivemos num momento, né, de crise humanitária, né, uma crise no nosso país extremamente dura, aonde já fecharam, por exemplo, mais de 700 mil empresas, se contar, né, entre a micro, a pequena empresas, né, com desemprego gigantesco, né, a ordem de 14, 15 milhões, fora aqueles que estão na informalidade, estamos dizendo aí de 60 milhões pais e mães de famílias desempregados. Então, voltando para a questão local, é importante dizer que em vários municípios do nosso país, e graças a Deus, Borges, a sociedade civil organizada, a partir da Constituição de 88, né, a partir de governos, né, democratas, a partir dos orçamentos participativos, a partir da participação da sociedade civil, né, nos planos plurianuais, ou seja, no planejamento do Estado, foi possível trazer uma quantidade de políticas públicas, porque nós vivemos o pleno emprego, né? Faz pouco tempo, é muito recente, mas o pleno emprego, ele conta com, claro, com toda a sociedade, mas as cooperativas têm um papel fundamental no nosso país, a economia solidária tem um papel fundamental no nosso país, né, que vai desde os catadores de materiais de reciclagem, então enviando agora uma saudação, né, para o Movimento Nacional dos Catadores, enviando a saudação para todos aqueles e aquelas que estão organizados em formas de cooperativas. Então, o local, o município, tem papel fundamental, Borges. Papel fundamental. Um caso interessante, não, é fato que a cada de 2 em 2 anos, né, Borges, nós temos eleições no nosso país. As eleições agora, não é isso? É para cargo de vereadores e prefeitos. Então, este é um momento muito importante que a sociedade civil organizada paute esses candidatos, né? Seja ele candidato a prefeito, seja ele candidato a vereadores, né? Que tenha na sua plataforma, no seu plano de governo, a inserção de milhões de trabalhadores desempregados que possa se organizar seja na economia solidária, seja na forma de autogestão. Portanto, Borges, nós sabemos, no nosso país, vários municípios do nosso país têm essa política pública, mas, por outro lado, nós não temos resposta do governo federal, né, onde as políticas públicas, elas vêm diminuindo, não, elas diminuíram significativamente, né, para apoio não tão somente para esse setor, né, da economia solidária, mas também para o pequeno empreendedor, né, para o micro e pequeno empresário, que às vezes se fala, eu sou empresário, né? Bota na cabeça, Borges, das pessoas que é empresário, né? Que o individual, ele vai conseguir superar. Mas às vezes a pessoa, ou o micro e pequeno empreendedor, não tem um plano de negócio, não tem um plano de viabilidade, né? Não acessa nenhuma política pública, não acessa crédito, né? E a gente vê, né, essa grande quebradeira no nosso país. Ainda, e com certeza, falando local, a participação dos sindicatos, que representa os trabalhadores, também tem um papel fundamental, Borges. Aqui na região do ABC, o Sindicato Metalúrgico do ABC, desde os anos 90, tem apoiado as iniciativas de autogestão. Acho que é extremamente importante dizer isso, né? Por que eu digo isso? Deveria ser um papel dos sindicatos que representa também as micro e pequenas empresas, os sindicatos que representam os trabalhadores, né, ao ver a possibilidade de fechamento, né, das micro e pequenas empresas, por que não chamar para um diálogo, né, para que se possa manter os postos de trabalho, né, gerar renda aos trabalhadores, consequentemente, né, gerar contribuição para o município. Portanto, Borges, Anderson, para aqueles e para aquelas que estão nos assistindo. No Brasil, nós, no último mapeamento, acho que outras pessoas que passaram por aqui também devem ter comentado, né, nós chegamos a visualizar
30 mil empreendimentos da economia solidária. Nós estamos falando aí de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras direto. Claro, sem contar a agricultura familiar, né, que as pessoas às vezes não sabem, né? A agricultura familiar é responsável por mais de 75%, né, da comida que vem à nossa mesa, né? Vários programas extremamente estruturantes no nosso país, infelizmente, têm tirado dinheiro, ou seja, têm bicado as políticas públicas, né? Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, aonde, isso nós estamos dizendo, nos mais de 5.570 municípios do nosso país, a agricultura familiar tem um papel fundamental, né, nos municípios. E aí havia assegurado a compra, né, para merenda escolar, a compra para aquisição, né, também para fazer estoque, né, que eles podiam e podem vender até 30%. Portanto, isso movimenta a economia local. Outro exemplo, Borges, me corta quando queiras, né? Um exemplo, confecção e têxtil. Maravilha, tá ótimo. Ouvir você tá maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai às perguntas. Um exemplo, confecção e têxtil. Por que não confeccionar, né, os uniformes escolares no município, com a participação, né, seja das associações, seja das cooperativas, e também com as pequenas e médias empresas do município, numa parceria. Falta o gestor público, né? Falta os gestores públicos, às vezes, conhecimento. Porque a lei é clara, né? Como dizia os colegas, a lei é clara. Às vezes falta conhecimento do gestor público de fazer esse diálogo, né? Entre a economia solidária, entre as micro e pequenas empresas, né, para que se pudesse formar, né, um consórcio, claro, dentro das licitações, né, dentro da lei, para que se pudesse fazer um exemplo do uniforme escolar. Um outro exemplo, poderia-se criar cooperativas, né, de reformas, seja para creches, né, escolas, num acordo com o poder público local, que é um serviço especializado, né, seja de reforma, de construção civil, né, seja de eletricista, seja de zeladoria, que pudesse ser compartilhada, né? Isso gera trabalho e renda no município. Enfim, vários setores é possível, sei lá, jardinagem. E aí, Borges, entra outro detalhe importantíssimo, que a vida acontece no município. As universidades têm um papel fundamental, os centros tecnológicos, né? Fazer essa extensão, fazer essa interação, né? Fazer essa interação, que existe outras formas de organizar o trabalho. O que falta, o que às vezes falta, primeiro, uma vontade política. Segunda, não estou dizendo todos os gestores, viu, com muito respeito aos gestores, às gestoras, né, que estão nos assistindo, que poderão estar, mas isso é possível. Discutir com as merendeiras, enfim, do município, né, discutir com as pessoas, que é possível, então, você integrar essas políticas públicas para que se possam gerar trabalho e renda no município. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, né? Muita gente sabe, o Estado é o maior comprador. O Estado, como eu digo, como um todo. O município é um grande comprador. Mas, às vezes, você tem que discutir com o gestor, porque começa a colocar trava. Então, tem que discutir com o Ministério Público, né? Tem que discutir com o gestor, né? Para, como se diz, melhorar o diálogo para que esses empreendimentos, né, possam participar das licitações. Arildo, Sim. Maravilhoso ouvir você, porque você traz um diagnóstico necessário de ser ouvido, né? Um diagnóstico. Primeiro, então, assim, diante desse diagnóstico, você também traz os desafios. Os desafios, né? Isso é muito bom ouvir você nesse sentido. Porque, assim, ao mesmo tempo que você nos traz a questão do desafio das gestões públicas, né? O papel dos gestores, né? O papel de cada município incorporar isso enquanto política pública, né? E aqui, São Bernardo teve uma iniciativa fundamental, um histórico, né? Um histórico. E você também fala do papel dos sindicatos,
né? Justamente fundamental. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também tem um histórico bastante positivo de participação nesse sentido, de estar ali junto, sempre, né? Só que ao mesmo tempo, Arildo, você traz aí ao mesmo tempo, você fala dos desafios e ao mesmo tempo é legal, porque você traz as soluções, né? Desafio e solução. Desafio e solução. Olha, nós temos um desafio da gestão pública, mas ao mesmo tempo, se a gestão pública entra, acontece isso, isso e aquilo. Olha, a gente também já tem a questão dos microempreendedores e das cooperativas. Cooperativas, olha, 70% do que se consome no Brasil na mesa das famílias vem da produção de pequenos agricultores que também se incorporam. Olha, dá para fazer isso também. Só que ao mesmo tempo você traz a questão, e eu queria ouvir você um pouco disso, né? Assim, porque a gente também já lidou isso, e é muito legal ouvir você também, Unisol Brasil, tal, muito importante, né? Secretário-geral da Unisol. Arildo, ao mesmo tempo que você traz o desafio e solução, a gente tem uma sociedade que está se formando no empreendedorismo de mercado, né? Então você tem não é nem uma onda. Onda, a gente poderia falar do neoliberalismo dos anos 90, dos anos 80. Isso não é onda, isso é uma verdadeira, um cataclisma, né? Arildo, como é que isso, até que ponto isso é um grande desafio ou não para a Unisol, vida da Unisol? Porque você tem as maquininhas coloridas, né? Os bancos aí, os polvos, né? Polvos de 30 tentáculos, e a sociedade, ao mesmo tempo, acreditando, tem muito jovem que acredita que esta é a saída, né? Eu li uma pesquisa que tem muitos jovens saindo do trabalho formal, carteira assinada, registro, tudo direitinho, direitos, os poucos que restam, né? E mesmo assim partindo para esse empreendedorismo da bike, entregar lanche e achar que é sucesso. Como é que você vê tudo isso? E ao mesmo tempo a Unisol, essa ilha neste imenso oceano do empreendedorismo ultra neoliberal. Desculpa, eu fui claro, desculpa. Você é mestre, né? Eu estou acostumado a conversar com esse cara aqui no corredor lá, a gente ficava conversando horas. Mas manda ver. Aqui é muito gostoso, né? Porque é um bate-papo, viu, Borges? Eu acho que aqueles e aquelas que acompanham esse bate-papo, Fala Borges, realmente é um bate-papo. O que se vende, o que se vende, né? O problema é o que se vende. Imagina você, você tem 14 milhões desempregados nesse momento, né? 14 milhões, mas estamos dizendo aí que pode chegar a 60 milhões se você contar com os informais, né? E o que as plataformas vendem é o seguinte: você é dono do seu próprio negócio, né? Você é dono do seu próprio negócio. E você é dono do próprio negócio, então, assim, nós, assim, mesmo que nós estamos no associativismo, no cooperativismo, na economia solidária, viu, Bort? Falo com muita tranquilidade. Falo com muita tranquilidade e todos aqueles que estão nos assistindo, né? A melhor forma, eu vou voltar ali, tá? Nos informais. É você ter as garantias de direitos. As garantias de direitos, né? Elas foram conquistadas ao longo de décadas, né? De sofrimento, como se diz, avanços, né? Retrocessos. E, assim, em um ano, em 4 anos, você volta. Isso também é um fenômeno que se acompanha muito bem, isso que não é só no Brasil, né? Que não é só no Brasil. Então, essa sua pergunta, nós temos dialogado muito, né, com esse setor. Acho que é um diálogo também bastante importante, porque quando você fala isso, às vezes o jovem sai porque ele também, enfim, não é que ele não acredita, também ele não conhece, né, esse outro lado. Mas, assim, trabalhar, e aí você falou, às vezes trabalha 12 horas por dia, sem nenhuma garantia, muitas vezes chegou atrasado, sei lá, estou dizendo, qualquer tipo de entrega, né, que seja entrega, chegou atrasado, deu algum problema, simplesmente ele é desligado, né, do aplicativo, fica suspenso, né, às vezes suspenso num, suspenso no outro. O que nós temos dialogado? Que é possível se organizar,
seja na forma de cooperativas. Só que, assim, é um grande debate, né? É um grande debate. Por que é um grande debate? Porque a própria plataforma, ela coloca um dinheiro grande na rede onde os entregadores estão fazendo a entrega, viu, Borges? É uma dica, uma hora convida um colega desse, uma dica que eu estou dando aqui para aqueles e aquelas que, né, seguem o Fala Borges. Então, assim, eu não sou do setor, mas nós dialogamos com essas pessoas, simplesmente, né, ali ó, a plataforma coloca muito dinheiro para o restaurante XYZ, né? E, claro, há uma oferta gigantesca desses entregadores, não é isso? É uma oferta gigantesca, logo, né, se há grande oferta, não é isso? Logo, os valores ficam isso aqui, não é isso? Seja no sol, na chuva, não tem hora, e a gente tem dialogado nesse sentido, que é possível. Algumas experiências no Sul, a gente sabe que se organizaram em cooperativa, aqui em São Paulo nós estamos dialogando com umas meninas também que vão se organizar em cooperativa, enfim, né, tem dialogado também com quem coordenou toda essa paralisação, quem imaginava um dia, né, Borges, que os entregadores, nós iam conseguir fazer uma paralisação, uma não, duas, né, contra a plataforma, porque geralmente é uma exploração, né? Você vê o Uber desconta 25%, me disseram uma vez que chega até mais de 30%, né? Então, assim, a gente tem feito esse diálogo, é um processo de construção, a gente respeita, viu, Borges? Acho que isso é muito importante, né? Respeitar toda a forma organizativa, né, desses companheiros e companheiras, mas aí é no diálogo, na construção, que também não é um papel fácil você bater de frente contra essas grandes plataformas multinacionais, enfim, mundiais, você não sabe quem é o dono, você não sabe quem é o patrão, você não tem para quem reclamar, né? E no associativismo, no cooperativismo, você convive no dia a dia, você convive ali no dia a dia, você realiza assembleias mensais, né? Se assim a cooperativa ou a associação decidir, não é isso? Você discute qual que é a forma de distribuir, né? Distribuir os ganhos gerados, né, no seu coletivo. Essa é a grande diferença para esse outro modelo que está colocado, não dos entregadores, tá? A gente respeita esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Nós já fizemos um diálogo, um não, dois ou três, mas que, com certeza, eles, na sua forma de organização, com muito respeito, viu, Borges? Eles também vão se organizando, né? E vão percebendo e vão se organizando para uma forma que não seja tão exploratória. É isso. Eu queria voltar num ponto, Borges, se possível, mas você me pergunta quando queiras. Manda ver. Quando queiras. Manda ver. A gente tem dialogado, não só aqui na nossa região, mas também dialogado com várias regiões do país, falar de um setor de confecção e têxtil, né? Pegar esse setor para dizer da economia solidária, do desenvolvimento local. Um empreendimento que nós conhecemos, que está se formalizando, chegou a fazer 120 mil máscaras no mês. 120 mil, Borges. Hoje caiu para 30, 40 mil. São excelentes costureiras. Isso não se passa só na nossa região, em todo o Brasil. É um setor que muitos trabalham na informalidade, às vezes, né, tem a questão da facção. Saudar, né, os amigos, os bolivianos também, que muitas vezes vêm para cá, né, por falta de oportunidade. Esperamos que agora eles tenham muita oportunidade, né, no país deles, tá bom, Borges? Com certeza, é mais um exemplo para a América Latina. Primeiro foi a Argentina, agora os bolivianos. Argentina e bolivianos, então um forte abraço. Maravilha. Irmãos que podem estar por aqui trabalhando, a gente respeita o trabalho. Mas assim, voltando aí no desenvolvimento local, nesse sentido. Então, assim, o que a gente tem que organizar local é aquilo que eu te falei, organizar em cooperativa ou associação, isso se passa no Brasil inteiro. Muitas micro e pequenas empresas, porque assim, o setor no Brasil da micro e pequena empresa que trabalha na confecção e têxtil, muitos fecharam, Borges. Mas muitíssimos fecharam, e o máximo que tinha era 14 empregados. Também gerava emprego ali, um empresário, né,
às vezes era familiar, gerava emprego para, enfim, 14, 10, 3, 5, que era formalizado. Com a pandemia e sem apoio, pra você ter uma ideia, daqueles pequenos empreendedores e microempreendedores que pediram crédito, só 12% conseguiram. Tá bom, e a pergunta é, e os outros? Né? E os outros ali, quase 90%, como é que vão sobreviver? Então, assim, voltando aqui, Borges, para o local, eu vou me concentrar aqui, porque senão eu vou sair um pouco das parcerias locais. Então, assim, na nossa região, mas a gente fala o Brasil agora, a gente, né, a internet, esse meio aqui vai para o Brasil inteiro. Dá um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da nossa região. Né? Da nossa região. Falei do caso da Uniforge, um caso bem sucedido, com muito orgulho, e vi um abraço, né, para todos os amigos da Uniforge, saudar a Nani, né, da Unisol São Paulo, a Beth, todos aquelas, né, que estão nos vendo, e dizer o seguinte, um detalhe importante, né, que nós devemos discutir no local, os bancos comunitários. Os bancos comunitários têm um papel fundamental no desenvolvimento local, ou seja, a moeda local. Né? Nós temos mais de uma centena de bancos comunitários no nosso país. Acho que o caso mais emblemático é do Banco Palmas, do Conjunto Palmas, né, em Fortaleza, Ceará, que hoje também é todo eletrônico, né, com uma moeda social própria. Né? Então, nós precisamos avançar nesse sentido, com os vários bancos que existem, os bancos comunitários, as cooperativas de crédito. Né? Nós temos que trabalhar isso, se associar às cooperativas de crédito, discutir local, os bancos comunitários, moeda social local. Né? E aí, já vou chegando numa questão, se você me permite, muito rapidamente, que eu queria falar sobre isso. Né? A Unisol Brasil, ela lançou uma plataforma, Borges. Nós lançamos uma plataforma, foi no dia 12, né? Nós lançamos uma plataforma de proposta para os candidatos e candidatas ao Executivo e ao Legislativo. E eu vou dizer para você, muito rapidamente, né? Para os vereadores. Então, eu vou voltar nessa questão dos bancos comunitários. Então, uma das propostas é criar uma frente parlamentar de economia solidária e agroecologia. Criar frente parlamentar no município. Mas por que isso, Arildo? Porque é importante você ter uma frente parlamentar que defenda, né, os interesses da classe trabalhadora, mas os interesses de desenvolver o local. Né? Então, esse foi um ponto. O segundo, que esses candidatos, eles têm isso na sua plataforma, apresentaram um projeto de lei de criação de um sistema municipal de trabalho e economia solidária, unificar esse sistema. E o principal, apresentar projeto de lei de renda universal. Acho que isso, ou renda mínima. Por que isso? Porque isso tem uma capacidade gigantesca de alavancar o local. Viu, Borges? Tem uma capacidade gigantesca. E por que não operar isso, ou trabalhar isso com os bancos comunitários? Ou seja, né, o município, claro, as pessoas de baixa renda, isso tem um extremo impacto na vida do município, né, na rua, como eu disse no começo, no bairro, viu? E no município. Então, são propostas que estão na plataforma da Unisol Brasil, e da renda básica universal também, acho que a proposta número 1 para todos, que seja para todos os prefeitos eleitos, que tem essa pauta do cooperativismo solidário, da economia solidária. É uma adesão gigantesca, viu, Borges? O que me anima é o seguinte, o que está me animando muito, acho que é com muita alegria que a gente fala, é que muitos candidatos e candidatas desse nosso Brasil gigantesco, né, com a sua diversidade, mas é na diversidade que a gente constrói, hein? A gente constrói unidade na diversidade, das suas desigualdades com seus, né, bolsões, tá voltando à extrema pobreza, onde pessoas que se alimentavam 3 vezes por dia, né, hoje está tremendamente dependente, e a gente sabe, mais de 15 milhões de famílias ficaram fora do auxílio emergencial. 15 milhões é muito mais. Né? Milhões de pessoas estão fora do auxílio emergencial, que é papel do Estado. Né? Que é papel do Estado, é papel do município,
Então, assim, nós vemos um horizonte. De sorte, eu digo para aquele e para aquela que nós vemos agora, de sorte ou de azar. Né? Azar no sentido, e de sorte no sentido, que a cada 2 anos nós podemos mudar o rumo do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Então é isso que nos anima nesse sentido. E assim, a economia solidária ela é uma das alternativas, viu, Borges? É uma das alternativas. Mas eu te digo, é a alternativa mais democrática que eu conheci e conheço até hoje, a partir do coletivo. E o coletivo tem se mostrado muito forte, né, nesse momento de pandemia, né, nesse momento de crise humanitária. No nosso país, às vezes os governantes, né, se unirem, muitas vezes no começo se distanciaram, né, e a crise se agravou. Né? Então, a gente acredita que é possível, como se diz, é possível consertar isso, né? O empreendedor individual está sofrendo muito, né? O microempresário nem se fala, né? E, claro, também a economia solidária, para você ter uma ideia, hoje pouquíssimos investimentos, né, para a economia solidária, e lembrar que esses trabalhadores e essas trabalhadoras são extremamente, né, aguerridos, né? Nós vamos sobreviver e passar mais essa, com certeza. Estou à sua disposição, viu, Borges? Arildão, a Andressa pergunta, como você vê hoje a economia solidária na pandemia? Como é que você está vendo isso? Legal, já pode ir respondendo, né? Então, assim, Vanessa, é um momento crítico, seja para o pequeno empreendimento que está na economia solidária, nos seus diversos setores, ou seja para o empreendimento médio e grande, Borges e Andressa. Porque não é verdade o que se falam por aí, né? Não tem crédito, uma tremenda burocracia. Pra você ter uma ideia, mesmo que você tenha condições de acessar, mas quando você vai em alguns bancos, a primeira coisa que o gerente te pergunta é assim, quem que é o dono da cooperativa? Então, Borges, Andressa, nós temos que superar muitas barreiras, né? E momentos de crise, viu, Andressa? A solidariedade, mesmo nos empreendimentos, claro que aqui ninguém quer precarizar o trabalho, né, Borges? Ninguém quer precarizar o trabalho. Mas também no empreendimento solidário ninguém manda ninguém embora. Ninguém manda ninguém embora acima de 60 anos, né? Que eu acabei de falar, mais de 600 mil perderam emprego e não voltarão mais. Na economia solidária, a gente compartilha o pão, né? E ao compartilhar o pão, a gente, em grandes momentos de dificuldades, é possível superar. E a solidariedade, ela tem se mostrado no nosso país, é um povo solidário, né? Mas muitas vezes descrente da política. Então, o que eu queria dizer aqui, mesmo para todos aquelas dos empreendimentos de economia solidária, não desacredite da política, né? Dispute a política, porque se você não disputar, alguém vai disputar e vai falar por você. Então, o que eu queria colocar é isso, viu, Borges, nesse sentido. Maravilha. O Max, companheiro Max lá da Mercedes, é um cara que está sempre aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte, ó, Anderson, quero fazer uma pergunta para o Arildo. No conceito de organização do trabalho através do cooperativismo, mas com produtos comuns no mercado, qual sofre efeito da competitividade? Como enfrentar a lógica da produção 4.0? Beleza aí? Legal. É a pergunta de mestrado, hein? Max Superfera. Tá. Mas o Arildão é mestre. Legal. Primeiro enviar um grande abraço para o Max. Max, eu vou responder na simplicidade, né? Como eu acho que eu compreendo. A sua pergunta é uma pergunta mesmo, né? Uma pergunta muito boa, né? Assim, na economia solidária,
nas cooperativas de autogestão, nós tiramos o nome de empresas recuperadas, viu? Não é que tiramos nomes, a gente, ao longo de 20 anos, a gente dizia o seguinte, a empresa não vai se recuperar nunca, né? Mesmo a partir do momento que ela fosse para um leilão público, né, adquirisse, né, o Parque Fabril. Então, assim, nós estamos conceituando como empresa de autogestão. A pergunta do Max é a seguinte, a competitividade, Max, ela é extremamente ferrenha, né, Borja? Ela é extremamente ferrenha, não é fácil, porque o mercado, ele não quer saber, viu, Max? Ele não quer saber se o sistema é associativista, hein? Se a participação é coletiva, se tem uma assembleia, né, uma vez por mês, viu, Max? Ele não quer saber disso, né? Ele quer saber se você tem produtos de alta qualidade, se está certificado em todas as ISOs do mundo, hein? E se você é competitivo. Competitivo seja com o seu competidor nacional ou com o seu competidor internacional. E a outra pergunta do Max é muito boa, viu, Max? Como é que essas empresas, né, de autogestão e a própria economia solidária está lidando, né, com essa questão da indústria 4.0, viu, Borja? É uma pergunta extremamente muito relevante, né? Eu digo que, primeiro, como eu disse, vou dar um exemplo aqui. No governo Lula e Dilma, claramente aqui, viu, Borja? A gente tem que falar isso. No governo Lula e Dilma, nós tínhamos um programa, infelizmente, viu, Max? Sem sombra, tem que falar. Tem que Eu acho que esse período, não cortando você, esse período tem que ser lembrado todos os dias. Esse período tem que ser lembrado, né? É fato, né? O período do governo Lula e o governo Dilma, ele tem que ser lembrado. Max, aqui é com muito orgulho, viu, Borja? Sem sombra de dúvidas, né? No governo Lula e Dilma, infelizmente, viu, nós não conseguimos efetivar enquanto política pública. Explica isso, né? Vamos explicar isso. Nós não conseguimos efetivar enquanto política de Estado. Forte abraço, Isnaldo. Nós não conseguimos efetivar enquanto política de Estado. Política de Estado é aquilo que eu disse antes, cumpre-se a regra, né, que eu disse lá no começo. Infelizmente, alguns foram programas, viu, Max? Mas nós tínhamos, dentro do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Dentro do BNDES, nós tínhamos um programa que apoiava as cooperativas de autogestão. Então, foi possível, vou dar um exemplo da nossa querida Uniforja, fez o primeiro empréstimo, pagou 100%, fez o segundo, pagou 100%, fez o terceiro, pagou 100%. Para que esses empréstimos? Para investir, viu, Max? Para investir em novas tecnologias. Então, assim, isso vai ter que se trabalhar muito nesse sentido. Então, sem políticas públicas, vai ser mais difícil, viu, Max? Vai ser mais difícil. Porque dificilmente as empresas que não têm capital, que possam acessar capital, né, de fora, com taxas de juros, né, mais baixas, né, vem de fora, coloca aqui, depois retorna o lucro, né, enfim, faz esse, vamos dizer, esse hedge de financiamento, né, vem de lá, capitaliza aqui, volta lá com juros baixos lá. Então, Max, é um grande desafio para toda a economia solidária em todo sentido, né? Um outro exemplo, Max, o Sistema S. Viu, Borja? O que é o Sistema S, né? O Sebrae ajudou muito os empreendimentos de economia solidária, as cooperativas solidárias lá atrás, né? Hoje diminuiu muito, né? Mas o Sebrae foi um grande parceiro da economia solidária. Nós temos que dizer isso aqui, viu, Borja? Porque se a gente não diz, o Sebrae foi um grande parceiro. Vou dar outro exemplo aqui, Max. Tranquilidade total. Aqui vou dar outro exemplo. O Banco do Brasil. Não tem que privatizar o Banco do Brasil, não tem que vender o Banco do Brasil, viu, Borges? Porque a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil nessa pandemia, viu, Max, Isnaldo, fala agora, viu, Isnaldo? Distribuiu milhares de cesta para as pessoas de baixa renda do nosso país. É incontável. Tá? Depois eles devem colocar no balanço deles, viu, Borja? Como é que foi isso? Só a Unisol deve ter, aqui em São Paulo, acho que mais de 10 mil cestas básicas nós distribuímos. O Isnaldo está ali, ele sabe disso. Aonde foi possível comprar da agricultura familiar e distribuir essas cestas, Borja. O que isso aconteceu? Só a Unisol.
aqui, a Unisol Brasil e a Unisol do Estado de São Paulo, só aqui, estou falando do Estado de São Paulo, né? Então, assim, o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil tem um papel fundamental, mas, assim, é claro, precisa de milhões de cestas, né? Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. E o produtor rural, com toda essa restrição, sem as creches, sem as aulas, como é que vende a sua produção? O Isnaldão está vendo ali, né? Está nos vendo. Então, tem uma importância fundamental das políticas públicas, e o mais legal disso, viu, Borges? Falo com muito orgulho, né? Nós podemos comprar o feijão, o leite, o arroz, a banana, os legumes, a verdura, tudo da agricultura familiar, tudo de forma transparente, tá? Tudo de forma transparente. E o que nós aprendemos em tudo isso? O que nós aprendemos em tudo isso? Nós temos milhões de consumidores. O que nós precisamos, a economia solidária, a agricultura familiar, está fazendo, viu, Borges? A gente fala aqui, isso aqui é público e é legal. Mas o capital... Maravilhoso. O capital, né, Isnaldo? Também estamos olhando, viu, Borges? Não, assim, ó, é aula prática, teoria prática. Teoria prática, realidade. O capital, é um momento mágico. O capital, teoria prática, realidade. O capital está nos olhando. Porque, assim, produzir, o trabalhador sempre soube produzir, né, Max? Então, assim, quando uma empresa vai à quebra, sempre quem produziu foram os trabalhadores. Às vezes o dono vivia na Europa, vivia nos Estados Unidos, né? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Por outro lado, quem produz é o agricultor familiar, né? E vem os grandes mercados, e muitas vezes atravessador, que não é nem aquele mercado cativo que tem o compromisso de comprar das cooperativas, das centrais, das federações, da agricultura familiar, né? Isso eu estou dizendo do mercado convencional. O que falta para essas cooperativas, para essas associações? Primeiro, capital de giro. Segundo, que é o mais importante, dominar a etapa da logística e da comercialização. A Cooper Central do Vale do Ribeira, não sei se você sabe, a gente tem um centro de distribuição, né, aqui em Santo André, de muitos anos de vida, né, Borges, graças a Deus, aonde a Cooper Central, ali do Vale do Ribeira, o Isnaldo está nos assistindo, consegue fazer a logística para mais de 3.200 estabelecimentos, seja creche ou escolas, distribuindo para merenda escolar. Caramba. Arildo, muitas vezes ninguém sabe disso. Arildo, diga. Olha que interessante, né? Você está aqui há 48 minutos falando de problemas, ideias, soluções. Problemas, ideias, soluções. Problemas, ideias, soluções. E, ao mesmo tempo, a gente tem 14 milhões de trabalhadores desempregados. É o que dizem os dados, né? Com certeza isso já está mais. Com certeza sempre mais. Mas, Arildo, ideias, soluções. Assim, até agora você falou só em ideias, problemas, ideias e soluções. Quer dizer, o que a gente precisa, a energia fundamental na nossa sociedade, principalmente local, que é o tema que você traz, né, que é do micro ao macro, né? Você que é super professor sabe disso. Do micro ao macro. Foucault fala isso lá na microfísica do poder. Do micro ao macro, né? Cara, se a economia local, né, as políticas, o local, né, gestores locais, município, né, a questão da valorização local, realizasse pelo menos 40% do que você nos traz aqui, a realidade brasileira seria completamente outra. Não é verdade, Arildo? Arildão, sim. Mestre, se o local, se municípios, independente de partidos, ideologias, assim, visasse a cidadania, né? A cidadania em sua plenitude, democracia, participação, que você falou participação aqui, você conjugou o verbo participar pelo menos 150 vezes, né? Se esses 49 minutos fosse seguido 40%, muitos problemas, até mesmo na própria pandemia, teriam sido solucionados. Quer dizer, Arildo, que a questão é política mesmo, né?
Legal, Borges. Você questionou e questionou, você colocou muito bem. Eu acho que aqueles e aquelas que estão nos assistindo, depois isso aqui vai rodar, né, na sua página. Com certeza. Assim, como eu te disse, a gente aprende a cada segundo, né, a cada milésimo de segundo. Dois fatores são importantes. O Max está colocando legal, Max. Dois fatores são, depois você me pergunta essa, dois fatores são extremamente importantes. A sociedade civil organizada tem que disputar espaços. Disputar não é com armas. Disputar é formar consciência. Formar consciência, independentemente do time de futebol, né, você forma a consciência. Alguns são mais fáceis, porque sempre viveu no coletivo, sempre viveu e conviveu no coletivo, é extremamente da classe trabalhadora, veio da classe trabalhadora oprimida, esses entendem mais rápido. Ou já tem a formação de consciência histórica. Né? Outros você demora um pouco mais, porque, como eu disse no comecinho, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque às vezes o gestor ele veio dessa classe e às vezes está nesse patamar, graças a Deus, né? Porque assim, antigamente era assim, ó, ou você trabalharia numa grande multinacional, não é isso? Ou você seria um trabalhador, como se diz, um trabalhador, enfim, um advogado, um médico, ou você ia prestar concurso. Né? Então, assim, voltando ali à formação de consciência. Então, são dois pontos. Primeiro, a sociedade civil organizada, desde o local, desde a rua, ela tem que estar organizada. Para quê? Para disputar os interesses da sociedade, ou seja, do coletivo. E muitas vezes as pessoas, Borges, está descrente. Está descrente. Porque os robozinhos encheu tanta a cabeça das pessoas, porque hoje em dia, às vezes, ela nem fala com o vereador dela, ela nem sabe quem votou, quem que era o vereador dela anterior. Né? Sem dúvida. Então, esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse daí. Então, disputar é assim, ó, fazer audiência pública, dialogar com o prefeito, dialogar com a Câmara de Vereadores, dialogar na junta comercial, dialogar na Secretaria de Educação, enfim, nos espaços necessários de diálogo para que esse coletivo possam, a partir do trabalho, né, Max? É isso que eu digo, a partir do trabalho. Não estamos pedindo política compensatória, né? Que é necessário no nosso país para que as pessoas possam se alimentar 3 vezes por dia. Eu estou dizendo gerar condições para que essas pessoas, né, possam gerar trabalho, produzir, é isso, e gerar riqueza no nosso país. Então, na minha opinião, isso é de extrema importância, Marcos fez pergunta. Acho que isso é de extrema importância e convencer esse gestor público. O Isnaldo sabe disso. É assim, ó, eu vou falar no linguajar, gastar sola de bota, ir na Câmara, né? Ir na Assembleia Legislativa do Estado, se tiver que ir para o Senado Federal, vai, enfim, tem que gastar sola de bota, né? E trabalhar essas questões. Copeiro, o Max tem uma pergunta aqui para nós. O Max está aqui com a gente. Show de bola, Max. Obrigado pelo carinho, viu? Arildo, você tem alguma referência dos chamados kibbutz? Posso responder? Pode. Já. Max, o Max tá bem, viu, Max? Maravilha. Os kibbutz, né? Israel ali, né? Anos 60 e 70, eu já li bastante sobre. É importantíssimo, Max. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Acho que já um dia comentei isso com o Max, né? O que nós precisamos aqui no nosso país, como dizia o professor Paul Singer e outros estudiosos, né? A economia solidária, ela não pode ser, como se diz, só um pedacinho, né? Ela não pode criar ilhas. Tá? Não é que ela não pode, às vezes ela cria ilhas. Né? E como é que você sai dessas pequenas ilhas? Né? Como é que você faça que esse modelo seja uma tecnologia social? Vou dar um exemplo, Max. Por exemplo,
aonde você tem exemplos, seja em municípios, em regiões, que você possa fazer os intercâmbios de cooperação, viu, Borges? Nós fizemos intercâmbio de cooperação em muitos países, né? Um exemplo concreto, Max, é Mondragón. Mondragón, ele fica no País Basco, não quero errar aqui, né, porque a gente fez um intercâmbio lá, nós voltamos lá, viu, Borges, várias vezes, é extremamente importante a convite deles. Nós aprendemos com eles lá, por exemplo, sei que a hora que passa rápido, mas enfim, nós aprendemos com eles que a retirada, ou seja, o prolabore dos sócios que trabalham numa cooperativa, aprendemos com eles. Por exemplo, a maior retirada prolabore, tá? Como é que a gente fala uma linguagem diferente, né? Porque nas cooperativas não tem salário. Se a maior retirada fosse 5 mil, a menor não podia ser menos de 1.000. Nós aprendemos isso com eles nos anos 90. Então, é um grupo que tem mais de 150 mil pessoas, né, sendo que só 20% lá, Max, pode ser empregado seletista. Só 20%. E depois de um período probatório, eles passam a ser sócio. Nós incorporamos isso aqui na Unisol para nossas empresas de autogestão. É isso mesmo, Max. É isso mesmo. Dei um exemplo de Mondragón. Acho que a Dessa colocou esse. É isso. Só que assim, como é que a gente faz esses intercâmbios, ou que isso se tornam tecnologias sociais que possam ser replicadas no mundo inteiro? Vou dar outro exemplo, né? Existem centenas de tecnologias sociais que aqui no Brasil a Fundação Banco do Brasil ela tem um papel fundamental, viu, Borges, nesse sentido, que replica as tecnologias sociais testadas, né? Testadas, claro, respeitando as especificidades locais, ou seja, né, a cultura local, né, a cultura local, o tempo local, né, isso é possível ser replicado. Aqui nós temos vários exemplos, né, vou dar um exemplo com muito carinho, tem vários, vou dar o exemplo da Casa Apes, em Picos, no Piauí. A Andressa também conhece, já viu falar. Onde a partir do zero, com o apoio da ICRO, uma organização holandesa, com o apoio do governo do Piauí, com o apoio da Fundação Banco do Brasil, o Sebrae, enfim, um conjunto, como falei no anterior, o Sistema S precisa atuar, seja o Sebrae, né, seja o Senai. Um exemplo do Senai poderia estender para as cooperativas de autogestão ou para alguns da economia solidária, seja corte e costura, o SES, enfim, seja qualquer Sistema S, teria que estender. Claro, nós precisamos conversar com eles, falar com as representações empresariais, por exemplo, com a BIT, falar com a BIT, né, que é de confecção e têxtil, setor, tem que dialogar para que possam também ajudar essas pessoas, ajudar esses empreendimentos, viu, Max? Saltar um patamar, incorporar as novas tecnologias, né, e que isso podem ser replicado no nosso país inteiro, respeitando a especificidade. Casa Apes partiu do zero, incorpora mais de 10 cooperativas e associações e simplesmente exporta mais de 400 toneladas de mel, né, um mel único, é só lá que tem aquela florada, é só lá que tem aquela granulação de mel, aí eu não sei, não sou técnico na área, mas se é doce, se tem outras coisas, é só lá que tem, viu, Borges? E consegue gerar trabalho e renda, quer dizer, agregou na renda. Quem compra, eles estão na Fair Trade, que esse é o nome, são certificados. Quem compra lá de fora, Max, adianta 30% do valor, se é em dólar, porque o mercado gira em dólar, mas se for em euro, transforma em dólar, adianta isso para pagar os produtores antecipados. Existem centenas, talvez mais de milhares de casos no nosso país. Falei de um. E muitas vezes a grande mídia não fala isso. O que ela fala, né, Max Rinaldo, é o seguinte, o agro é pop. Tá bom. Justamente. Era até isso que eu ia falar. O agro é pop até onde? Sendo que são formados de pequenas cooperativas, né, nos municípios, né, nos locais, para incorporar, né, toda a rede. Mas a gente sauda também, porque as cooperativas do nosso país, no geral, a gente faz parte da cadeia, né, Borges? A gente respeita isso. Sim. Representa mais de 12% do PIB do nosso país, mas não são só as grandes. Então a gente grita justamente também, que as pequenas também, né, quer acessar as mesmas políticas das grandes, as mesmas garantias. Sim, é a luta pela igualdade, né? É a luta pelo direito, né? Pelo direito, a luta pelo direito de produzir. E assim, e você é um soldado, né,
não é soldado, é general, é todas as patentes no que se refere a, assim, a defesa, né? A defesa da economia solidária, mas assim, a defesa da solidariedade da economia. Borges, eu acho que a gente está caminhando para o É, final. Eu vou dizer aqui, a Tomás está aqui, Vitaldo, tam, digo para todos, especificamente para aqueles candidatos e para aqueles que ainda estão, para aqueles que ainda estão, para aqueles que ainda estão, né, aí, tem que olhar. Agora, nós sempre vivemos um momento de cuidados. Cuidados com as pessoas, né? Cuidados com o povo brasileiro. Eu acho que esse é o momento da solidariedade no sentido amplo da palavra. Ninguém larga da mão de ninguém. Eu sinto muita saudade dos orçamentos participativos. Eu sinto muita saudade das audiências públicas. Eu sinto muita saudade aonde empresário, sindicalista, trabalhadores, igreja, aí eu não sei falar direito, mas respeitando todos os credos e religiões, e empresários, nós sentávamos juntos para saber, para discutir qual política estruturante, em vários eixos, nós queríamos para o nosso país. Que saudade do pleno emprego. Que saudade do BNDES quando tinha um S. Que saudade do sistema S. Às vezes, os presidentes, né, os coordenadores do sistema, eles querem fazer, mas também estão tirando, Borja, o dinheiro do sistema S. Entendeu? Não estou defendendo aqui, mas só para falar com aquele, com aquela que está nos assistindo, que é difícil. Às vezes, Borja, o gestor, ele tem vontade. Estou falando, viu, Max? É isso aí. Estou falando, volta Marinho, estou falando para todos aqueles e aquelas, é isso mesmo, não só ele, né? Voltar em todo o Brasil aí. O Brasil precisa voltar a sorrir. Voltar a sorrir é com a participação do coletivo. É com a participação dos orçamentos participativos, não é isso? É participação no planejamento plurianual do nosso Estado, do nosso país, com audiências públicas, não é isso? Respeitando, né, toda a legislação, respeitando tudo que tem que ser respeitado, né? Porque, afinal de contas, nós somos brasileiros, né? Nós sempre trabalhamos ali pela justiça social. Então, um pouquinho isso, Anderson, que eu estou colocando, né? Acho que é importante ali a participação do Max, do Isnaldo, eu sei que passa rápido. E assim, temos que acreditar. Não é que brasileiro, nós não desistimos, né? Mas nós vamos olhar, porque a solidariedade, ela está se dando na rua, nos fundões das grandes cidades, no interior, aonde não tem celular. Tem celular, às vezes ainda nem chegou a luz elétrica, né? Fizemos milhões de cisterna, a luz para todos, chegou longe também, muito longe, mas precisa avançar mais. Nós precisamos avançar, né? Se não fosse o SUS, seria uma calamidade esse país. E tinha um povo aí que queria acabar com o SUS, faz pouco tempo. Deixa eu contar uma boa agora que eu vi hoje. Tem que contar essa, Borges. Ô, Max, eu vou ter que contar essa. Manda ver, manda ver. Essa eu vou ter que contar. Tá ótimo. A gente tem que contar. Tem um ministro aí que 60 milhões de pessoas acessaram aí, né, como se diz, auxílio emergencial. Auxílio emergencial é um direito do cidadão brasileiro, um dever do Estado. Ninguém está fazendo favor para ninguém. E agora ele já quer criar um IPO, acho que é o nome, IPO, vai fazer uma chamada para... Ele não falou nenhuma vez da Caixa Econômica Federal, né? Fazer uma chamada se alguém quer comprar aí essa carteira de 60 milhões de pessoas que acessaram o auxílio emergencial. É só por aqui mesmo, viu, gente? Eu conto essa, mas, assim, com muita tristeza, né? Viu, Borja? É com muita tristeza que a gente vê essas coisas só no nosso país. Isso está acontecendo, né? Outras coisas que a gente vê uma disputa que a gente está vendo por aí. É o seguinte, tem a vacina, vamos comprar a vacina. Então está na hora do povo acordar, viu, Borja? Acordar e tudo aquilo que eu falei no começo. Vamos exigir os nossos direitos. Então, assim, é absurdo em cima de absurdo. Eu sei que muitos estão chegando na live agora também, né? Aqueles e aquelas que ainda têm, né, seus postos de trabalho, né, que não está sendo fácil, não é fácil. Mas a gente fica muito feliz, viu, Borges? Está aqui bem descontraído, não fala Borges e fica à vontade aí, meu irmão. Não, na realidade, fica assim, além de você ficar feliz, eu também fico, porque você é um cara
que você é um cara que eu sempre ouvi, né? A gente sempre se encontrou na medida do possível, porque você sempre correndo e eu também correndo. Mas aí, de vez em quando, a gente se encontrava na rua e a gente filosofava ali pelo menos 5 minutos, né? Era como se fosse uma injeção de filosofia e a gente conversava, batia um papo. Sempre, para mim, na minha formação pessoal, né? Eu, enquanto educador, né, profissionalmente dizendo, assim, eu tenho muito a agradecer a você, né? Porque você é um professor, é um super fera. Engraçado que você carrega uma humildade incrível e faz um panorama assim muito legal, né? E assim, na minha formação pessoal, você sempre esteve presente, né? Enquanto educador, o que eu sei sobre economia solidária, eu sei por causa de você. Não foi por causa do Paul Singer. Eu sei por causa das nossas conversas. Né? Paul Singer, super mestre, fantástico. Ele, André Singer também é um cara que eu tenho muita admiração, professor da USP, já tive aulas com ele. Ele é um cara que fala sobre peculiaridades importantes na esquerda brasileira, seguindo o pai dele, né? Falecido pai dele, em memória, fantástico, professor Paul Singer. Mas, Arildo, eu quero imensamente agradecer a sua aula, né? Essa aula ela tem que se expandir, ela tem que chegar em vários ouvidos e olhares, né? E obrigado pelo carinho, obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. Você é um cara de uma agenda extremamente corrida e, ao mesmo tempo, hoje você cedeu um espaço aqui para nós, para dar uma aula magna aqui sobre a importância da economia solidária local. E não ficou só na economia solidária local. Você abrange, né, assim, de forma muito ampla, o que significa isso, né? E também atrás como uma verdadeira saída, né? Uma das saídas, né, para a classe trabalhadora que com muita luta sobrevive, com muita luta, né? Você faz parte da história da classe trabalhadora, você sabe muito bem, né? A luta continua sempre, né? A luta é luta. O verbo a se conjugar é o verbo de luta, né? É o verbo lutar. Quero aqui agradecer com muito carinho você. E eu gostaria que você desse aí uma palhinha aí, as suas considerações finais para nós. Um beijo, Ari. A gente vai se ver. Legal, então. Primeiramente, agradecer, viu, Anderson Borges, Fala Borges, agradecer os internautas, os amigos e as amigas, né, que participaram conosco até aqui. A palhinha final, Raimundo também, obrigado, viu, Raimundo? Legal, Raimundo Carvalho, muito obrigado. Dizer, Fala Borges, que é muito legal, eu olhei as suas lives, então também na humildade, a gente, enfim, vai aprendendo ali no dia a dia, né? No dia a dia das coisas. Um detalhe importante, né? A convivência, né? A convivência de ter começado centenas de empreendimentos aqui no nosso país e sem dinheiro, viu, Borges? Assim, a consideração final é isso, sem dinheiro e sem apoio lá atrás. Depois veio o apoio e esses empreendimentos estão vivos. Tem dificuldade agora. Nós poderíamos estar gerando milhões de postos de trabalho, nós poderíamos estar gerando milhões de empreendimentos, mas não tem nada, né? Você não tem acesso. E as considerações finais é isso. Acreditem, né? Nós acreditamos, e dizer assim também nas considerações finais, dizer, olha, a Unisol Brasil, né, ela lançou a plataforma, que eu falei no começo, aquelas que não viram, né? Uma plataforma de proposta para os candidatos a vereadores e a candidatos a prefeitos, que está lá no site da Unisol Brasil, www.unisolbrasil.org.br, e dizer, Borges, que várias instituições, né, várias centrais sindicais também incorporaram, principalmente a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais, né, o tema da economia solidária e do cooperativismo solidário. Então, minhas considerações finais é isso, dizer que a Unisol, seja a Unisol Brasil, as Unisóis do Estado estarão sempre à disposição, viu, do Fala Borges, e à disposição daqueles e daquelas, né, que quer somar conosco. Então, da minha parte é isso. O meu muito obrigado, e você é muito generoso, viu, Borges? Estou sempre à disposição. Eu falei para o Borges que quem trabalhou numa cooperativa como sócio cooperado ou numa associação, ele pode trabalhar 20, 30, 40 anos. Ele sai, porque todos nós cumprimos uma etapa na vida, né? Pode ter trabalhado 40 anos, 45, ele sai. Mas o associativismo,
o cooperativismo, a solidariedade não sai dele. Quando você entra, você percebe, você começa a perceber uma outra forma, uma outra visão de mundo. Então eu queria deixar isso, e meu muito obrigado de coração, e boa noite a todas e a todos. Maravilha! Para todo mundo que acompanhou hoje o nosso mestre Arildo, eu gostaria aqui de desejar um forte beijo, um carinho especial para todos nós. Arildão, logo, logo vou te chamar de novo aqui para a gente discutir um outro tema, porque você agora faz parte do canal aqui, tá bom? Para todos e todas, um forte abraço e até a próxima. Um beijão, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau.